provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva e eu fico muito feliz por saber que vocês estão aqui mais uma vez comigo para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Sigam-nos lá que temos conteúdos de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio, que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 991925941. 12 991925941. 12 991925941. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 992 30 5387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgado. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje nós iremos meditar na primeira parte da mensagem, que tem por título A Intimidade de Moisés para com Deus. A intimidade de Moisés para com Deus. E para isso, eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os versos 7, 9 e 11, parte A, que dizem assim: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Verso 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. O que significa a palavra intimidade? Ou o que significa intimidade? O dicionário da língua portuguesa nos dá inúmeras definições para tentar capturar o que seria intimidade. Por exemplo, qualidade de íntimo,
familiaridade, vida íntima, convivência, proximidade, prioridade, sexo, bem, inúmeras outras coisas. Como definir, conceituar a palavra intimidade, então? Difícil. Por quê? Marta Medeiros, por exemplo, diz que intimidade é você se sentir tão à vontade com outra pessoa como se estivesse sozinho. Ana Jacobo, por sua vez, diz que intimidade é quando a vida da gente relaxa diante outra vida e respira macio. Agora, Augusto Branco diz algo muito atual sobre intimidade. Ele diz: intimidade publicada em rede social não é intimidade, é publicidade. Intimidade, portanto, não é algo fácil de significar, definir ou conceituar. Intimidade, em certo sentido, é relativo, pois o que é intimidade demais para mim pode não ser para o outro, e assim vice-versa. Podemos identificar o que é íntimo, mas não podemos conceituar de forma genérica para todas as pessoas. Sendo assim, partindo desse pressuposto, a pergunta é: como me tornar íntimo de alguém? E nesse caso, íntimo de Deus? Eu penso em 4 condições indispensáveis. Primeiro, disponibilidade. Disponibilidade. É necessário estar disposto a. A disponibilidade não é tempo vago para se jogar fora, mas tempo precioso para se investir. Disponibilidade parte da vontade, não das circunstâncias, do momento. Disponibilidade diz eu quero e não vamos ver. Segundo, lugar. Sim, lugar. Lugar é logradouro, endereço, espaço, ambiente. Mas se falo de intimidade para com Deus, a pergunta é: ele não é onipotente? Ele não é onipresente? Ele não é onisciente? Sim, mas eu não. Ou seja, eu preciso de um lugar próprio para me encontrar com Deus. Terceiro, hora marcada. O fator agenda, tempo, aqui é imprescindível. Deus não está condicionado a tempo nem espaço, mas o ser humano sim. Isto é, se existe um lugar, é preciso existir um horário, uma data. Quarto, assiduidade. Ninguém pode se tornar íntimo de ninguém após um único encontro. Embora a gente esteja vivendo em meio a uma geração que se tira as roupas antes de se tirar as máscaras. Contudo, a disponibilidade, o lugar, a hora marcada e a assiduidade são fatores preponderantes para a intimidade. A intimidade, diante disso, requer o quê? Ela requer 4 reações. Primeiro, proximidade. Aqui proximidade não é mais como um meio para, mas como o fim ou como a intenção pretendida, como o fim pretendido. A proximidade é o fim que almejamos num relacionamento. Exemplo: e andou Enoque com Deus e não o viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por quê? Porque andar com Deus não é um meio, mas um fim em si mesmo. Segundo, exclusividade. A intimidade é como um selo de propriedade exclusiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é feito com X não é necessariamente feito com Y. Por quê? Por causa da exclusividade que se tem com tal e qual pessoa. Terceiro, reciprocidade. Ser recíproco é servir sem esperar algo em troca. É servir por amor e não por interesses.
É querer querendo, é amar amando. E a redundância aqui é inevitável, visto que a realidade da reciprocidade nos leva a isso. Quarto, fidelidade. O mais sublime desse ponto é que a fidelidade de Deus para conosco nunca será pautada na nossa fidelidade para com Ele, mas no seu caráter imutável. A fidelidade de Deus sempre superará a fidelidade do homem. Por quê? Porque Deus é fiel. Em Êxodo, capítulo de número 19, Deus fez a aliança da lei com o povo de Israel, no Monte Sinai. Isso do capítulo 19 a 24. No capítulo 24, verso 12, Deus disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Nisso o que aconteceu? Êxodo, capítulo de número 24, versos 13 a 18 dizem: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da nuvem do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Contudo, antes de se findar os 40 dias que Moisés estava no monte, o povo já havia quebrado a aliança feita com Deus há poucos dias atrás. O povo estava impaciente porque Moisés se demorava no alto do Monte Sinai. Sendo assim, pediram a Arão que fizessem um deus, um ídolo, que os conduzissem. E Arão o fez. Nisso, no capítulo 32, do alto do Monte Sinai, Deus fala com Moisés a respeito do que estava se passando no sopé do Monte Sinai. Ou seja, que o povo estava pervertendo a aliança da lei e incitando a sua ira. Moisés desceu do monte tão furioso que deixou cair as tábuas da aliança no chão. Ele chamou a atenção do povo e de Arão, seu irmão, porque pecaram contra Deus. No início do capítulo 33 de Êxodo, versos de número 1 a 6, Deus informou a Moisés que não iria mais conduzir o povo até a terra de Canaã, mas enviaria um anjo. Imediatamente o povo, ouvindo isso, caiu em pranto, se arrependendo de seus atos. É nesse contexto que é narrado um hábito de Moisés que mostra a sua intimidade para com Deus. Do verso 7, 9 e 11 parte A que temos algumas lições a aprender de como ser mais íntimos de Deus. Não é meu objetivo aqui ensinar uma receita mágica, mas aprender com Moisés a como ser mais íntimo de Deus. Então, Êxodo, capítulo de número 33, versos 7, 9 e 11, parte B dizem assim, ou parte A dizem assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Temos aqui um hábito de Moisés. Moisés costumava. O que é um hábito?
Hábito é um costume repetido vezes incontáveis. Exemplo: escovar os dentes, fazer a barba, pentear o cabelo, tomar banho, fofocar, reclamar, bem, por aí vai. Hábito é tudo aquilo que fazemos repetidamente, consciente ou inconscientemente. A pergunta é: se eu, Miqueias, tenho hábitos quanto à minha vida bios, isto é, a minha vida biológica, e quanto à minha vida zoe, ou seja, a minha vida espiritual, será que eu tenho o hábito, por exemplo, de orar, de jejuar e de ler e estudar a minha Bíblia? Ou será que o meu hábito quanto à vida espiritual se resume apenas quando eu vou à igreja? E essa verdade nesse tempo em que nós estamos vivendo é linda. Se existia crentes que dependiam apenas do culto presencial para serem íntimos de Deus, agora que não estão mais íntimos, coisa nenhuma. É que não vão ser íntimos de jeito nenhum. Hábitos são fundamentais para o nosso desenvolvimento biológico e espiritual. Imagine por um instante se você retirasse da sua vida por uma semana o hábito de tomar banho. Ou também de escovar o dente. Imagine. Como você iria se aguentar? E mais, como as pessoas à sua volta iriam te aguentar? Complicado, não? Moisés tinha um hábito. Qual? Montar uma tenda. Mas onde? Do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Moisés era um líder político e religioso. Liderava cerca de 3 milhões de pessoas. O povo de Deus já estava no deserto há aproximadamente 4 meses. Eles chegaram ao Sinai 3 meses depois que saíram do Egito. E somados os 40 dias que Moisés estava no alto do monte, 4 meses e alguns dias, Moisés, para ter um tempo para se chamar de seu, precisava de privacidade. Montar a tenda fora do arraial era a única maneira de se ter um tempo a sós com Deus. Moisés tinha um lugar, um tempo para ficar a sós com Deus. Com que objetivo Moisés costumava montar a tenda fora do arraial? O texto informa. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Moisés, como líder político e religioso, era quem intercedia pelas causas do povo, fossem elas de ordem social, jurídica ou espiritual. A tenda era própria para Moisés estar a sós e também para interceder a Deus pelo seu povo, ou seja, interceder a Deus por Israel. Diante disso, qual era o propósito central de Moisés? O versículo 9 responde: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Moisés tinha um objetivo: estar a sós, mas por conseguinte, com um propósito: ouvir Deus falar. O que significa que não se trata de um monólogo, mas de um diálogo. Propósito é fim último, isto é, propósito é aquilo que almejamos quando fazemos algo. O propósito de Moisés era claro: ouvir Deus falar. Contudo, há um detalhe. O verso 11, parte A diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O nível de intimidade que Moisés tinha para com Deus era especial. Era olho no olho, boca a boca e cara a cara. Aqui não bastava ouvir a voz de Deus, mas sentir a sua real presença. Aqui não se tratava de uma conversa mediada pelo WhatsApp, Messenger ou Direct do Instagram. Ou seja, não dependia da boa vontade de Deus visualizar as mensagens, pois ele estava não apenas online, mas presente. Ter intimidade é o propósito final que devemos almejar para com Deus. Por quê? Porque a intimidade nos leva para um nível único diante a presença de Deus.
Quem é íntimo desfruta de alguns privilégios. E privilégios que não se podem adquirir de outra maneira a não ser pelo caminho da busca por intimidade. Para concluir essa primeira parte, nós precisamos aprender uma lição. Com base no que vimos até aqui, precisamos aprender que intimidade é o fim que almejamos. Por que devemos buscar intimidade com Deus? Porque não importa se você é íntimo do vereador ou do prefeito, do deputado ou do governador, do senador ou do presidente da república, o que importa é saber se você é íntimo do Pai. Os evangelhos nos dizem que ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Concluo com João, capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. O propósito final é ser mais íntimo do Abba, do Pai, ser chamado de seu filho. Você que está distante do Pai, do Abba, hoje é dia de voltar para casa, de reatar o relacionamento perdido ou afrouxado com o tempo. Sejamos mais íntimos, cada vez mais de Deus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós precisamos de intimidade para contigo. Nós precisamos de um relacionamento cada dia mais íntimo com o Senhor. Gozar da tua presença, ainda mais num tempo como esse a qual nós estamos vivendo. Em que não temos o privilégio de estarmos nos congregando como igreja por conta do distanciamento social. Mas nós não podemos estar distante de ti. Nós precisamos da tua presença, da tua doce presença. A tua palavra diz que nós já possuímos as primícias do Espírito, isso é, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos livre acesso à tua presença. Pai, que nós possamos aprender a desfrutar disso, que nós possamos entender que o véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso à tua presença. Nós podemos invocar o seu nome em todo e qualquer lugar e nos aproximarmos de ti. Pai, nos ajuda a ser mais íntimos de ti. Nos ajuda a buscarmos mais a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Passinho, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 988 96 3701. E esse telefone também é WhatsApp. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, nosso amigo em Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. E eu terei enorme prazer em respondê-los. Sigam-nos nas redes sociais, que todos os dias temos vídeos com uma palavra da parte de Deus. No meu canal de YouTube tem séries de mensagens completas. Procurem lá e assistam. Canal Miqueias Alves. Tchau, tchau e até amanhã.